Senhoras e senhores, o Brasil fora dele também, o bicho tá pegando, Uma possível delação premiada do Daniel Vorcaro vai explodir tudo. E agora o assunto que tá na tela, que eu vou trazer com o nosso querido Gustavo Gayer, é o seguinte: eles estão se afastando. Lula abandonou o STF, o bicho pegou, e eu vou trazer o Gayer para comentar aqui no nosso programa. Isso aqui é tão vergonhoso, é tão pornográfico, ultrajante, revoltante, que eu te peço para que, se você tiver criança aí na sua redondeza, na sua sala, peça para ela sair para você assistir isso aqui. O que está acontecendo agora no Brasil é, sem sombra de dúvidas, a maior crise institucional que esse país já viu. Nós sabemos que o Congresso foi, de certa forma, dissolvido pelo Supremo Tribunal Federal há algum tempo. No governo do Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal ignorava o Congresso e atacava o Bolsonaro. Foram 190 interferências diretas no governo Bolsonaro, enquanto no governo Lula, acho que até agora foram 3 ou 4. Ou seja, o STF e o Lula fizeram uma espécie de consórcio. Olha, eu te protejo, você me protege. E o Alcolumbre envolvido nisso daí. Mas esse escândalo do Dias Toffoli, que foi um advogado do PT que o Lula colocou no STF, tomou uma proporção tão absurda que agora que estamos no período eleitoral, o Lula entendeu, cara, eu vou ter que sacrificar esse Dias Toffoli. Não tem como as coisas que estão acontecendo com ele respingarem em mim, porque senão eu não ganho a eleição. Então Lula lavou as mãos e não vai defender o Dias Toffoli. Ele sacrificou o Dias Toffoli. Isso está fazendo com que o STF fique muito revoltado. Peraí, tipo assim, a gente faz tudo o que você quer, a gente te tirou da cadeia, impediu o Bolsonaro de fazer campanha, prendemos o Bolsonaro, estamos prendendo o pessoal da direita, estamos destruindo a democracia no Brasil para que você possa governar e roubar em paz. E agora, quando a gente tem um problema, você vai lavar as mãos? Tá tendo uma briga muito feia entre Lula e o STF. E o pior é ver a imprensa tradicional noticiar isso como se fosse uma coisa natural. Esse trecho aqui, ó, de 1 minuto é algo assustador. Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim: quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, isso é tão verdade que a gente fala aqui o tempo todo, o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando. Preste atenção, ela está dizendo que os ministros estão chateados porque eles fazem as vontades do governo. Cara, ministros da Suprema Corte Federal, eles não seguem a Constituição, eles seguem as vontades do governo. E agora, quando eles precisam do governo do Lula para proteger um dos seus que caiu num escândalo absurdo, dois, né? Que é o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Quando eles caem num escândalo absurdo de corrupção, o governo lava as mãos. Em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da Corte, seja em matérias econômicas, derrubando o IOF. Matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas. Porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver. Depois reclamam de ativismo judicial. Pera aí. Eles admitem que estão fazendo ativismo judicial. Você está entendendo? Os ministros do STF estão admitindo, ó, a gente está fazendo ativismo judicial aqui para ajudar o Lula e quando a gente precisa dele, ele não nos ajuda. Você, quando você for julgado na Suprema Corte, se alguma vez na sua vida isso acontecer, entenda uma coisa, você não está sendo julgado por uma corte, você está sendo julgado por um escritório de advocacia de defesa do crime organizado que virou o governo. Não consegue fazer base e vem recorrer aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar eu vou contextualizar. Quais são os ministros, Sadi? Me fala, quais são os ministros que estão revoltados porque eles fazem tudo pro Lula e quando tem que defender um dos seus, o Lula tá lavando as mãos com medo de respingar nele no período eleitoral? Quem são? Esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda. Seria Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino? Quais são esses ministros que estão mostrando para o Brasil agora, através da fala dela, de uma jornalista da Globo, que eles não agem de forma técnica, seguindo a lei e a Constituição. Eles agem em troca de favores. Olha, eu te defendo dos seus crimes e você me defende dos meus. Só que o Lula está numa situação muito complicada. Ano eleitoral.
O escândalo do Banco Master respingando no governo dele. Já tem lá o Guido Mantega, o Jacques Wagner, o Lewandowski, já respingou totalmente no governo do Lula. E agora o Lula fala, cara, se eu for defender o Dias Toffoli, eu posso não ganhar a eleição. Então, sacrifique o Dias Toffoli. Inclusive, ele já falou nos bastidores que o Dias Toffoli tinha que sair do STF. O cara que ele colocou, que foi um advogado do PT, agora ele quer que saia do STF. Vai entender isso aí, cara. Vai entender isso aí. Muito bem, para você ligado aqui no nosso canal, curtindo o A Bordo Notícias, é aquela velha história, né? Vai entender, como tá dizendo aqui o Gaia, meu Deus do céu, gente, está tudo virando uma verdadeira loucura, sabe? Nós estamos acompanhando, né? De antemão, eu quero dizer que eu torço pela briga. Briguem mesmo. Lula abandone STF, abandone Alexandre de Moraes, mete o pé, Lula, abandone até a Janja, você mesmo. Briguem pra caramba aí, ó. Né? É o governo do amor que chegou lá, que venceu. Não é isso? O amor não venceu? Então continuem brigando, continuem aí se esmurrando até o fim. Tá? Nosso canal está aí destacando para você as principais informações a respeito disso, tá? O Lula entregou, tá bem? Entregou o Vorcaro, não é? Deixa eu ver, espera atualizar aqui, por favor. Deu uma pequena travadinha aqui e eu fiquei sem o meu retorno aqui. Eita Deus, vamos lá, já vai dar certo aqui, tá bom? Já vai dar certo. Enquanto isso, o like para fortalecer o programa, para ajudar aqui o nosso canal. Eita, chateação, hein? Aconteceu de novo, não é? Agora sim. Lula entregou a cabeça do Moraes, não do Vorcaro. É o título do comentário do nosso querido, maravilhoso Dr. Jeffrey Chiquini. Eu vou até fazer uma mudança aqui para ver se não trava de novo, tá bom? Peço perdão aí pelo pequeno inconveniente, né? Mas já vai acontecer, vai dar tudo certo agora. Então, o que acontece? E o Fachin? O Lula abandonou o STF, abandonou o Moraes, abandonou o Xandão, tá uma desunião. O amor não venceu mais. E aí, e o Fachin? Com o Lula abandonando o Moraes, abandonando o Dias Toffoli, o que é que a gente deve esperar do tal do Fachin? Na tela o Dr. Jeffrey Chiquini, para você que sintoniza o nosso canal, onde você estiver, a opinião do especialista. Tá bem claro que o Fachin lavou as mãos com o Moraes e o Toffoli. Ele certamente não quer essa bomba do caso Master na sua presidência. Já não basta os absurdos jurídicos que ele teve que segurar no caso da farsa da trama golpista. Mas, por questões ideológicas, ele até aceitou. Agora, esse caso do Master, ele não quer nas costas dele. Fachin sinaliza que caso Master deve sair do STF e voltar à primeira instância. Em entrevista ao G1, e ele tem dado entrevista direto sobre isso, o presidente afirmou que, até agora, há uma tendência de que a permanência da investigação no Supremo não se justifica. E eu consigo entender o Fachin. Ele quer deixar um legado como o presidente que criou um código de ética, um código de conduta, e não o presidente que segurou o rojão de 2 ministros envolvidos com o maior escândalo da história da Suprema Corte, que é o caso Master. Ainda mais sendo Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que são os nomes que estão sendo empecilho para a aprovação do Código de Ética, que é o sonho do Fachin nessa presidência. A estratégia de Fachin para emplacar o Código de Ética no STF. E o Fachin, inclusive, quer usar esse caso do Banco Master para conseguir emplacar o Código de Ética. Então vocês acham mesmo que o Fachin vai trocar aquilo que ele mais deseja para o seu legado, que é o Código de Ética, para salvar Moraes e Dias Toffoli, que são os nomes que estão contra seu Código de Ética?
Fato é que esse caso está dando um baita racha dentro do STF e envolvendo inclusive o governo Lula. Como o Fachin tem uma ligação muito grande com o governo Lula, foi indicado pelo PT, pela Dilma, o fato do Fachin não estar protegendo Moraes e Dias Toffoli, isso está caindo inclusive nas costas do governo Lula. Vejam o que disse a própria Sadi sobre isso. Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto é que isso é tão verdade que a gente fala aqui o tempo todo, o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando. Em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da Corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas, porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver, depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base e vêm recorrer aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar bem... Eu vou contextualizar. Esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda. Os ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando que o Lula lavou as mãos. Bingo! O fato do Fachin estar entregando a cabeça do Dias Toffoli e do Moraes está caindo na conta do Lula. E o Fachin está coberto de razão. Esse caso não tem que estar no STF, não. Nós sabemos que eles levaram a farsa da trama golpista para o STF por uma questão política. E os ministros aceitaram isso por uma questão ideológica, né? O inimigo era o Bolsonaro, o bolsonarismo, tudo bem. Alteraram uma jurisprudência de 2005, que ex-mandatário, ex-presidente não tem prerrogativa de foro, só para julgar o presidente Bolsonaro no STF. Agora, eles querem retornar ao entendimento anterior. Nesse caso do Master, não tem nenhum político aqui, não tem ninguém com foro por prerrogativa. Vai para o primeiro grau, como sempre foi. Inclusive o Lula, ex-presidente, foi julgado, processado, condenado em Curitiba, porque era ex-presidente, não tinha foro privilegiado. Então esse caso do Master tem que voltar para o primeiro grau mesmo e ficar longe de mim, entende o Fachin. E o Fachin tem quórum para isso, tá? O que vai acontecer é o seguinte, o Fachin vai colocar essa discussão no plenário e o Fachin já adiantou que ele tem 5 votos com ele, os mesmos 5 votos que ele tem para o seu código de ética. Ele vai conseguir para mandar esse caso para o primeiro grau. Quem sairão derrotados aqui serão Toffoli, Gilmar e Alexandre de Moraes. Agora imaginem só, esse caso cai no primeiro grau, cai num sorteio e cai nas mãos de um juiz de carreira que tá nem aí pra política, hein? Um juiz que estudou, que passou num concurso. Primeira coisa que esse juiz vai fazer é tirar esse sigilo aberrante que o Dias Toffoli colocou. Porque o Dias Toffoli, quando ele puxa esse caso pra ele coloca tudo em sigilo. Indo pro primeiro grau, a primeira coisa que vai acontecer é cair esse sigilo. E daí, meus amigos, toda essa podridão será exposta como deve ser. Eu nem acredito que eu estou torcendo pelo Fachin. Força, Fachin. Faça isso. O Brasil tá com você, Fachin. Manda esse caso logo pro primeiro grau, que é o sonho dos brasileiros. Já podemos lançar até a hashtag Força Fachin. Força, Fachin! Eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Valeu, Dr. Jeffrey, para você acompanhando o nosso canal, onde você estiver aqui comigo. Muito obrigado também pela sua audiência, pelo seu carinho. Não se esqueça de compartilhar e levar para frente o nosso conteúdo. Ajudar aqui o canal Abordo Notícias com o like, é muito importante. Então fortaleça, isso dá aí uma moral muito grande pra gente quando você mete o dedinho no like, tá bem? E não custa caro não, né? O like é gratuito. O Pix, você manda o valor que você pode, o valor que você quer, você acaba ajudando, abençoando aqui o nosso canal. É engraçado, né? Sobre o que nós estamos tratando agora. Vocês perceberam que depois que o Alexandre de Moraes cumpriu o papel que o sistema queria, Alexandre de Moraes passou a ser descartado pelo sistema? Alexandre de Moraes
se tornou só mais um nome, ou seja, é uma vaga. O que o PT, o Lula, os aliados estão vendo é só mais uma vaga que pode cair e abrir espaço para que o Lula indique. O Dias Toffoli também, a gente sabe muito bem que o Lula é um poço de mágoa. Teve aquela questão ali do irmão do Lula que veio a falecer. O Dias Toffoli, enquanto o Lula preso, não autorizou o Lula a ir ao velório do irmão que acabou de morrer. E tem essa questão. Lula aquilo é mágoa pura, aquilo é vingança pura. Vocês se lembram muito bem da entrevista dele. Eu vou simplesmente ferrar com o Moro. Ele falando, né, que o que ele mais dizia, né, lá na cadeia, ele usou outra palavra, né, eu acho pelo horário, né, não vou... eu também não gosto, gente, de falar palavrões aqui, às vezes me escapam alguns, mas eu sei, né, eu respeito você, é um programa familiar, é um programa que trata dos assuntos do Brasil, embora, né, não tenho nada contra quem fala o palavrão, eu não acho muito adequado aqui para mim. Mas às vezes acaba escapando porque a gente está tão revoltado com tudo que está acontecendo. Mas é fato que o Lula falou que ia fuder a vida do Sérgio Moro. Ou seja, esse cara é pura mágoa. E no caso do Dias Toffoli, já houve a conversa que ele jamais perdoaria o Dias Toffoli, embora o Dias Toffoli já pediu perdão para o Lula. Meus queridos. E tá aí o Toffoli. O Toffoli é só mais uma vaga. É só mais uma vaga. E o Lula, se o Lula indicar, presta atenção, eu não sei se isso pode acontecer, tá? Mas vocês se lembram que lá quando teve a Magnitsky, aquela pressão dos Estados Unidos, o nosso maravilhoso ministro cagão, o Luiz Roberto Barroso, agora eu posso falar isso, ele não pode me prender, né? Talvez ele possa até usar a influência dele para prender alguém aí, mas ele não pode me prender, ele mesmo mandar me prender não, mas o ministro cagão deixou a Suprema Corte. Essa vaga, ela não foi preenchida, tá? Aí o que acontece? Naqueles dias a gente andou trazendo, né, algumas interpretações e alguns bastidores de que o Lula poderia indicar vários ministros antes de deixar o poder. Vocês se lembram? Nós tínhamos a vaga do Luiz Roberto Barroso em aberto, nós tínhamos a Carmen Lúcia, que, segundo os bastidores, estava pensando em já deixar o poder, e isso, se eu não estou enganado, né, ela iria fazer isso em 2028 ou 2029, eu não me lembro as datas, mas esses estão bem próximos. Carmen Lúcia, até o próprio Gilmar Mendes, tá? Seriam os próximos e acabariam antecipando essa aposentadoria para fazer uma casadinha ali para que o Lula pudesse indicar uma galera. É fato, se nós, né, os futriqueiros aqui estávamos errados, né, os palpiteiros, né, se estavam errados, eu não sei. Talvez desistiram, né, não quiseram entregar esse poder nas mãos do Lula. E o Lula agora tem, se acontecer de Alexandre de Moraes cair, Dias Toffoli cair, Lula pode indicar 5 ministros. Você imagina, até o final do mandato, ele indicou Zanin, ele indicou o ministro comunista Flávio Dino, agora ele está indicando o ministro Jorge Messias. Aí, uma dessas vagas de Alexandre de Moraes ou do Dias Toffoli, ele poderá colocar o Rodrigo Pacheco e ainda sobraria espaço para colocar mais um, completando 5 ministros. Se cumprir aquilo, presta atenção, hein? Se cumprir aquilo de Carmen Lúcia antecipar aposento, e se o Gilmar Mendes antecipar a saída da Suprema Corte, Lula estaria indicando 7 ministros, trocando 7 ministros. Eu sei, eu não acredito, né, que 4 ministros da Suprema Corte e vão cair agora, vão sair ou pedir aposento para poder o Lula perpetuar-se à esquerda no poder. Eu não acredito. Pode até ser que a gente tenha impeachment, sei lá. Vai depender do retorno desses parlamentares. Esses caras estão aí munidos, estão com uma munição na mão, uma arma poderosa até de discurso,
quando eles retornarem agora do recesso parlamentar. Eu, se fosse deputado ou senador, eu aproveitaria e muito esse momento para cobrar impeachment, para colocar o povo na rua, para ir à rua manifestar. E se a gente for parar para pensar, nós fomos às ruas por conta de 20 centavos, né? Enquanto nós estamos sendo roubados agora nessa questão do INSS, a questão do Banco Master, você acha que vai sobrar para quem? No final de tudo, quem é que paga tudo? No final das contas, quem é que paga tudo nesse Brasil? Os pagadores de impostos. Eles vão lá, como a minha mãe diz, né, monta cavalo da gente, eles montam na nossa cacunda e somos nós que temos que aguentar essa turma pesada, essa turma aí que sempre deixou o nosso país doente, né? O Brasil sempre esteve na lama com o PT, com o Luiz Inácio Lula da Silva, com tanta corrupção, é um lastro de corrupção, e tem idiota ainda dizendo que vai fazer o L em 2026. Tem que ser muito burro, tem que ser muito do trouxa. É aquela velha história, petista é igual galinha, toma naquele lugar e ainda sai cantando. Petista é igual galinha, toma no rabo e ainda sai cantando, né? Faz o L, faz o L, e o imposto chegando, e o grosso anunciado por Lula, pá, chegando, já entrou com tudo e ele tá lá, faz o L, que delícia. Meus queridos, você pagando tudo mais caro, né? Medicamento, você pagando mais caro na comida, a alimentação, né? Você pagando mais caro do combustível, tanta coisa assim básica, cara, básica. Você que é pai de família, mãe de família, você que vai ao supermercado, você já deve ter reparado como tudo está explodindo, indo lá para cima. Você já deve ter reparado isso. Eu desafio você, que a gente nunca vai ao supermercado e compra a mesma coisa, né? Mas eu desafio você a pegar, suponhamos, R$1.000, fazer uma compra esse mês, ver se você compra a mesma coisa o mês que vem com R$1.000. Eu duvido você conseguir. E eu estou falando de coisa básica. E aí quando a gente vai para números gigantescos, números extraordinários, sobre essa questão de números, eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Aqui no nosso programa, sim, eu vou falar. O Brasil está quebrado. O Brasil está quebrado. E a gente vai falar a respeito disso. Vai ser o nosso próximo assunto daqui a pouquinho, tá bem? Olha só, meus queridos, o que diz aqui o ministro da Fazenda. Ele culpou a gestão anterior do Banco Central pelo caso Master. É culpa, né, do indicado de Bolsonaro, que lá estava, né? Eu nem me lembro o nome dele mais, mas o antigo, né, presidente do Banco Central, hoje é o Galípolo. Engraçado que quando a taxa, né, estava 13%, eles reclamavam que tinha que trocar. Esse cara é bolsonarista, ele está mantendo a taxa de juros lá em cima, tem que trocar esse cara. Eu me lembro muito bem que o discurso da Gleisi Hoffmann era exatamente nessa linhagem. Esse cara é bolsonarista, ele foi indicado pelo Bolsonaro, ele está mantendo a taxa de juros para poder ferrar com o governo Lula. Esse cara vai destruir o governo Lula. Queriam trocar o cara antes da hora, colocaram aí o tal do Galípolo. Sabe quantos por cento está a nossa taxa? O Copom fez a primeira reunião do ano, manteve 15%. Vagabundos. O discurso de vocês, né, é uma merda. Vocês só sabem falar e não conseguem fazer nada. Trocaram o presidente do Banco Central e quando eles estavam reclamando, né, de uma taxa de 13%, agora está em 15%. A gente começa o ano de 2026 com a primeira reunião do Copom, do Banco Central, e o juro, a taxa de juro desse país está em 15%. Faz o L, petista, faz o L. O problema é que você pergunta, né, para essa turma, eles lá sabem o que é taxa Selic, eles lá sabem o que é esses 15%, não é? Eu comentei algo aqui, uma espectadora do nosso canal ficou, Fábio, tem que pensar no direito dos trabalhadores e tal, e vou repetir isso daqui. Você imagina só essa escala
essa escala, né, que eles querem aprovar, trabalhar 5 dias, folgar 2. Você sabe muito bem que chega feriados, chega esses feriados prolongados, aumenta muito a quantidade de acidente. É muita gente, né, que vai para as drogas, muita gente que vai para a bebida, que fica ocioso, bebe, dirige, causa acidente. Aí muita gente, né, precisa fazer uma reflexão, que é mais gente em casa. Mais gente em casa. Mais gente fazendo o quê? Tomando cachaçinha, não interessado com a taxa de 15%, ainda gritando, faz o L, e o Lula me deu o sábado para descansar. E aí, meus queridos, a gente tem muita coisa envolvida nessa área da economia, né? Eu até comentei, você acha, por exemplo, algumas categorias que tem piso, a empresa ou órgão não pode pagar a menos do que o piso nacional. Essa é a grande verdade. Mas você imagina alguns setores da economia que não podem, que não tem piso, né? Não tem uma obrigação. O que eles não podem é pagar menos do que o salário mínimo. Suponhamos, né? Eu acho que nem tem, mas frentista de posto de gasolina, eu acho que é algo que não tem o piso nacional, né? Ou seja, com a pessoa folgando o sábado, as próximas contratações, o dono do posto de gasolina já vai contratar por um salário menor. Eu pago 2.200. Mas agora o Lula quer fazer o quê? A petezada vai fazer o quê? Vai dar o sábado para o descanso. O empresário vai deixar de contratar mais pessoas e também nas próximas contratações ele vai reduzir o salário. Setores onde não se tem piso, não se tem uma obrigação ali de pagar um determinado valor, vai recuar. Mas não pode, ele manda embora. Ele não pode baixar o meu salário, ele te manda embora e contrata uma nova equipe ganhando menos. E acabou. Não tem obrigatoriedade de pagamento mínimo. O mínimo é o salário mínimo. Agora sim, né, para quem ganha piso salarial, né, quem tem aí uma regulamentação aí um pouco diferente. Mas é fato, meus queridos, que a gente precisa entender os dois lados. É uma pauta eleitoreira, tá bem? É uma pauta eleitoreira que vai, de uma certa forma, colocar muita gente numa decisão, né, de caramba, vou ter que votar junto com o PT, que é essa questão do fim da escala 6x1. Eu acho que passa por ser um ano eleitoreiro, mas nós teremos as consequências, como eu disse, tá? Como eu disse, nós teremos sim as consequências disso, tá bem? Mas essa turma que quer a escala 6x1, a escala 5x2, né? Essa turma que quer no final de semana ficar enchendo a cara de cachaça, a picanha não dá para comer, vai a coxinha de frango mesmo, né? E o que eles querem é continuar fazendo o L. E aí o Brasil afundando na lama. Olha só, o Vorcaro levou muita gente no bico, é o que diz o Haddad. E ele culpou a gestão anterior do Banco Central pelo caso do Banco Master. Levou muita gente no bico. E pelo jeito, o Haddad levou até o seu presidente. Porque agora nós estamos numa briga. Lula, a merda já está respingando em Lula, tá bom? Já está respingando em Lula. E Lula já está desse jeito aqui, ó. Eita, nós, deixa eu voltar aqui. Lula já está desse jeito aqui. Na tela, esse é o nosso Abordo Notícias. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vorcaro levou muita gente no bico. Beleza. Lula lá, hein? Lula pode estar lá nas tretas do Banco Master. E parece que eu vou ter que concordar aí com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ele levou muita gente no bico e está levando muita gente para o buraco. A maioria dos eleitores desaprova o governo Lula, é o que mostra o levantamento. De acordo com o Instituto Paraná Pesquisas, a gestão do petista tem 46,4% de aprovação. Faz o L, Lula. Tá gostoso, né? Tá gostoso. A desaprovação crescendo. E o povo vai ter que dar o troco nas urnas. Essa é a grande verdade. Aqui, ó. Governo fecha
o terceiro ano com contas no vermelho. Saldo negativo do ano atingiu 61,7 bilhões, o equivalente a 0,48% do PIB, quase 0,5% do PIB, hein? Uma elevação de 12% em relação a 2024, já considerada a inflação no cálculo. Quanto é o rombo, Fábio? O rombo, né? Quanto é o rombo? 61,7 bilhões. Quanto o Bolsonaro deixou de lucro? 52 bi. E o Lula gastou tudo, enfiou no rabo. E agora está fechando o ano, ou fechou o ano de 25, com 61,7 bi de vermelho, de rombo. Aproveita para fazer o L. Não era? Era só fazer o L, né? Como eu disse para você, essa turma aí que só quer a escala 6x1, eles não pensam nisso, né? Que são contra a escala 6x1, eles querem trabalhar de segunda a sexta, e aí, não é? É seguir aí realmente que a esquerda gosta, né? Exatamente. É o que a esquerda sempre pregou, não é isso? Para você ligado aqui comigo, e o nosso querido Flávio Bolsonaro disparou na audiência, disparou aí na disputa pelo Palácio do Planalto. Faz o L, Lula. Desaprovação em alta e o Flávio ganhando espaço. O instituto de pesquisas que mais acertou o resultado das eleições presidenciais de 2022. Você sabe? Pois eu pesquisei no Google e a resposta foi imediata. O instituto que mais se aproximou, que acertou quase que em cima do resultado oficial das urnas, foi o Paraná Pesquisas. Eu fiz questão de dar uma olhada agora no Google e saiu essa matéria. O que diz o instituto de pesquisas que acertou? Sabe qual foi? Tá aqui, ó. Paraná Pesquisas. Tá aqui, ó. O Paraná Pesquisas foi o que chegou mais perto do resultado oficial do primeiro turno das eleições de 2022 e também do segundo turno, tá? No Paraná Pesquisas, na última pesquisa antes do primeiro turno, estava Lula com 47% e Bolsonaro com 40%. Então, o Instituto deu, na época, 7 pontos de diferença, ou seja, Lula estaria 7 pontos da diferença na frente do Lula. Quando veio o resultado das urnas, o resultado não foi 7, foi 5. Aqui você está vendo o resultado. Lula ficou com 48 e o Bolsonaro ficou com 43, então 5 pontos percentuais atrás. Por que eu estou te falando isso? Esse ano vai sair pesquisa de todos os gostos, de todos os lados. Vai sair Poder Data, Datafolha, IBESP, IPEC, Quest, tudo que você, Futura, Veritá, tudo que você imaginar. Mas se você quiser realmente ver uma pesquisa que chega o mais próximo da realidade, é o Paraná Pesquisas. Hoje, o Paraná Pesquisas acabou de soltar uma pesquisa das eleições para presidente. E eu vou te falar uma coisa, cara. O Flávio Bolsonaro vai ganhar essas eleições. Eu sei que muita gente duvidava no início, mas o crescimento dele está fora da caixinha. A forma como ele está se posicionando, eu vou mostrar a pesquisa para você. Então, essa é a pesquisa que saiu hoje do Paraná Pesquisas. Lembrando, no Paraná Pesquisas de 2022, mostrou que o Lula estava 7 pontos à frente do Bolsonaro. No resultado das urnas, na verdade, ele estava apenas 5. Então, era uma diferença de 2 pontos. Na pesquisa que saiu hoje do primeiro turno, tá aqui, ó. Primeiro turno, o Lula está 6 pontos na frente do Flávio Bolsonaro. No primeiro turno, 6 pontos à frente do Flávio Bolsonaro. Então, provavelmente a diferença é menor do que essa, tira 2 pontos, a diferença seria de 4 pontos. E tem mais. Todos esses candidatos aqui, ó, todos esses praticamente pegam votos da direita. Você vê que só tem o Lula de esquerda, o Renan Santos é um meio estéril, não sei nem o que esse cara é, mas tá lá. Então nós temos Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, esses 3 são da direita. Continuando, eu vou levar vocês agora até o crescimento do Flávio Bolsonaro. Tá aqui, ó. No segundo turno, coloca Flávio Bolsonaro com 42%, Lula com 44%. São 2 pontos. Isso aqui se chama empate técnico. Mas qual é o problema? O Flávio acabou de lançar a candidatura dele.
Não tem nem 2 meses que o Flávio se lançou candidato a presidente. 2 meses. E o Lula está em queda livre por conta da economia brasileira, da alta da criminalidade, do escândalo do INSS, do filho dele recebendo R$300 mil por mês, do Banco Master. Então tem muito escândalo ainda para desgastar o governo Lula. Agora olha o crescimento do Flávio. Olha isso aqui. Isso aqui me impressionou. Em outubro do ano passado, no segundo turno, Flávio tinha 37, Lula tinha 46. A diferença entre os dois era de 11 pontos. Agora, em 3 meses, e eu falo com zoom, 3 meses apenas, estamos ainda a 6 meses, 7 meses da eleição. O resultado que nós temos agora é o Flávio Bolsonaro empatado com o Lula, porque isso aqui se chama empate técnico por estar dentro da margem de erro. Flávio Bolsonaro disparou de uma maneira impressionante. Isso aqui, gente, nem os mais otimistas poderiam considerar que ele teria um crescimento tão rápido assim. Por quê? Primeiro, Bolsonaro indicou ele. Aí veio o posicionamento dele, que é um posicionamento mais ponderado. É como se pegasse as melhores partes do Bolsonaro e deixasse a parte de, às vezes, falar sem filtro, de usar um palavrão aqui ou ali, né, de perder a paciência com a imprensa. O Flávio não, ele conversa com a imprensa, ele é ponderado, sensato. Então ele está crescendo porque ele tá conseguindo pegar o bolsonarismo, mas também muita gente de centro-direita que tinha aquele nojinho do Bolsonaro. Ele fala... Eu não vou nem entrar nesse assunto. Mas o Flávio Bolsonaro está se mostrando, sinceramente, o candidato ideal. A forma como ele está se posicionando é simplesmente incrível. E último ponto que eu quero mostrar para vocês. Se o Lula merece ser reeleito. 51% da população está dizendo que o Lula não merece ser reeleito. Nós temos, oficialmente, a maioria do povo brasileiro dizendo ele não merece. Então, essa rejeição do Lula, que estava com... Acho que a desaprovação dele está em 57%, de acordo com o Poder Data que eu vi ontem. Então, essa percepção de que o Lula acabou, né, tá mostrando que... Cara, olha a corrupção. Percepção da corrupção. Preciso mostrar isso aqui para vocês. Olha como é que está a percepção. Para 49% da população, a corrupção aumentou no governo Lula. E apenas 18% acredita que ela diminuiu. E desculpa, mas isso aqui é um governo impossível de ser reeleito. Nós vamos conseguir, gente. Basta um pouquinho mais de ânimo, de sangue nos olhos, ir para as ruas, movimentar suas redes sociais, divulgar o conteúdo do Flávio Bolsonaro, sabe? Fazer uma campanha para o Flávio Bolsonaro, a gente consegue vencer isso aí e vai ter Bolsonaro na presidência. Glória a Deus, esse ano a gente consegue fechar esse capítulo tenebroso do nosso país. Muito bem, esse é o nosso querido Gustavo Gaia. Parabéns, né, Gaia, aí pelo posicionamento, pelo vídeo maravilhoso, meus queridos. Esse ano, tá bem, a gente consegue tirar esse povo do poder. Quem acredita, levanta a mão. Quem acredita, levanta a mão. A gente precisa, nós precisamos mandar essa turma do Satanás pro lugar deles, né? Que é ficar em casa, não ter atividade política e trabalhar, ou ser preso todo mundo logo, e trabalhar com outra coisa, menos ficar lá roubando a população brasileira. Presta atenção, eu vou trazer agora o nosso querido Paulo Figueiredo. Ele diz que possui pesquisas que mostram que para os brasileiros o tema prioritário é o impeachment de ministros do STF. Esse tema é tão importante que deixou para trás a pauta da segurança pública. Você me viu falar aqui no começo do programa, ao longo do programa, que esses parlamentares precisam retornar a Brasília com sangue nos olhos. Com sangue nos olhos. É escândalo envolvendo ministros, ministros que estão julgando opositores políticos, ministros que têm lado,
que têm lado precisam ser impeachmentados imediatamente, empichados imediatamente. Vou trazer agora o nosso querido Paulo Figueiredo, e é uma realidade que o povo brasileiro já enxergou. É uma realidade que as ruas, ou seja, o povo, já tem na cabeça. Com vocês aí, o Paulo Figueiredo arrebentando. Aliados do senador Flávio Bolsonaro rodaram uma pesquisa para saber como de fato estava a posição dele na disputa eleitoral, e eu tive acesso. Um dos pontos que me chamou muita atenção foi que foi perguntado aos entrevistados qual seria o assunto número 1 de preocupação do povo brasileiro. E, normalmente, bom, eu sou analista político, eu vivo disso. Eu acharia que o tema de segurança pública seria o tema número 1, com sobra. Mas não, eu não vou dizer os números aqui, mas eu vou dizer para vocês que o tema número 1, consideravelmente à frente da segurança pública, foi impeachment de ministro do Supremo. Isso foi antes da gente saber toda essa putaria do Toffoli. Tinha já acabado de sair o negócio do Alexandre de Moraes, do contrato da Viviane, mas ainda não tinha saído o negócio do Toffoli. E naquele momento, antes da Globo entrar e embarcar completamente nesse assunto, esse já era o tema número 1, não só da direita, mas de todos os outros grupos, inclusive dentro da esquerda tinha um percentual que eu achei considerável, que já estava apoiando o impeachment de ministro do Supremo. Estou falando dos eleitores do Lula. Muita gente quer o impeachment, não é? Fábio, por que você trouxe esse assunto? Primeiro, para te informar, né, sobre esse dado, mas, meus queridos, para trazer para você a expectativa, nós precisamos, tá, apoiar quando os parlamentares nos pedir para ir às ruas. Nós precisamos ser esse baluarte em apoio. Nós cobramos, e eu falo para você, o meu canal cobrou, o meu canal gritou aqui: Nicolas, acorde, Nicolas, Gaye, André Fernandes, acordem! E outros canais também deram esse grito. E eles sentiram, porque o André Fernandes chegou a fazer vídeo. Calma, gente, pare de atacar o Nicolas. Pare de atacar o André Fernandes. Pare de me atacar. Eu estou fazendo algo, né? Por Jair Messias Bolsonaro. Nós, presta atenção, nós falamos: Nicolas, cadê você? Gaye, cadê você? André Fernandes, cadê você? O que vocês estão fazendo de vídeo, de cobrança, por Bolsonaro, de convocar o povo, levar o povo à rua? O que vocês estão fazendo? E como eu disse para você, o meu canal é pequeno, né? Mas temos aí canais grandes que estavam também cobrando. E é tanto que eles sentiram sim, porque o Gayer, o Marcon fez vídeo dizendo: não, olha só, o Marcon chegou a mostrar as cobranças que eles recebem. A Bia Kicis fez vídeo dizendo que não, nós estamos lutando por Bolsonaro. Mas, meus queridos, onde eu quero chegar? Há uma questão que eu penso, talvez você não concorde comigo, mas pelo menos o que eu vi é as pessoas dizendo: a próxima caminhada, ou o próximo evento, o próximo manifesto vai ter que ser pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Quando houver um manifesto, houver esse chamamento, é a hora do povo ir à rua com gosto de gás. É a hora de irmos às ruas com força total e apoiarmos esses parlamentares. Eu não sei se de fato vai acontecer algo, mas eu estou sentindo que aquilo que o Nicolas começou, até ele mesmo não pode ficar parado. O Nicolas não pode fazer uma caminhada daquela: não, o Brasil acordou, mas e agora? E a segunda-feira? E a terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira? E de aqui em diante? E a partir daqui? Então, essa história do Brasil acordou, ela é muito linda, ela é maravilhosa,
quando nós temos lá gente na rua gritando, aí eu pergunto para você que sintoniza o meu canal, gosta do meu conteúdo. É um despertar. E eu concordo. É um despertar. Até mesmo para os parlamentares que eu considero que estavam dormindo. A gente falou, cadê vocês? Parece que vocês estão dormindo. Só que, meus queridos, nesse despertar, eles precisam do nosso apoio, tá bem? Precisam do nosso apoio. Eles sentiram, não adianta a gente ficar tentando tapar o sol com a peneira. Sentiram, é claro que sentiram. É tanto que aconteceu o que aconteceu, o povo foi para a rua, apoiou, e agora, em havendo convocações, nós precisamos estar nas ruas. No próximo final de semana, nós teremos aí uma manifestação em São Paulo. Padre Kelmo está convocando, inclusive algumas personalidades aí da internet que já gravaram vídeo, estão aí também ajudando na convocação, estão convocando as pessoas. Então, nesse final de semana, no domingo, na Avenida Paulista, em frente à TV Gazeta, a partir de 1h da tarde, haverá uma concentração para uma caminhada cristã, pela fé, pela liberdade, por justiça, vai caminhar aí da Avenida Paulista até a Catedral da Sé, né, o centro histórico de São Paulo. Então, o que acontece? Para você que é de São Paulo e vai caminhar, parabéns pela atitude, parabéns, que Deus te conserve, te proteja. Você que não é de São Paulo vai poder assistir no nosso canal. Ai, Fábio, eu sou de São Paulo, esse negócio de caminhada, eu canso, eu tenho minhas comorbidades, tenho a minha idade. Você pode ir direto para a Catedral da Sé. Você não precisa ir para a Avenida Paulista, porque no final, né, na Catedral da Sé, haverá um ato e também é a hora de você ir lá receber aqueles que estarão caminhando junto ou rumo à Praça da Sé em São Paulo. Em Brasília vai haver uma manifestação aí que vai acontecer em frente ao Congresso Nacional. Essa manifestação ela está sendo convocada pelo nosso querido Dr. Sebastião Coelho. Eu não sei o horário ainda, mas nós estaremos divulgando muito em breve o horário, mas já vai se preparando, você que é do DF, você que é de Brasília, você que está nessa região aí do Goiás também. A nossa audiência cresceu bastante, né, nesses lugares aí, por uma questão de pesquisa, né? Nós estávamos cobrindo aí a manifestação do Nicolas e muita gente do Goiás querendo ver, curtindo, se inscrevendo no nosso canal. É tanto, meus queridos, que então nós temos essa já oportunidade. Mas não adianta o povo simplesmente, é o Padre Kelmo em São Paulo, quem vai estar lá? O Flávio vai estar lá, o Carlos Bolsonaro vai estar, e o Nicolas não vai estar. Eles não estarão? Não, gente. Nós não podemos fazer isso. Houve convocação, vamos juntos. Até parabenizar o povo de São Paulo, enquanto o Nicolas estava, né, despertando a população, caminhando. Houve uma manifestação também em São Paulo. No mesmo período em que o Nicolas estava chegando em Brasília, naquela tarde, né, já até finalizando, né, a caminhada dele, em São Paulo estava acontecendo um ato, um protesto, e que bom que aconteceu. Eu fico feliz, eu gosto, eu acho que a manifestação, o povo na rua é o caminho. O Nicolas está pedindo para o povo continuar nas ruas, então a gente precisa ir. Nós cobramos os parlamentares, cadê vocês que não fazem nada por Bolsonaro? Mas agora nós precisamos também levar o nosso apoio a eles. Em eles convocando qualquer tipo de manifestação, vamos apoiá-los. Há uma necessidade deles fazerem isso. E mesmo que não sejam eles, quem está convocando é o Padre Kelmo, então vamos lá. Tem tudo isso, tá? Tem muita gente aí que, eu não vou para a rua, não, Bolsonaro não tá. O Nicolas vai estar na manifestação. Gente do céu. É pelo nosso Brasil, não é por Nicolas, não é por Gaia, André Fernandes, não, é pelo Brasil.
Enquanto eu tomo minha água, que tal deixar um like, compartilhar, levar para frente todo o nosso conteúdo com muito amor, com muito carinho aqui. Esse é o Abordo Notícias, junto com você. Olha essa notícia explosiva para você que já chegou até aqui. Quem está comigo nesse momento do vídeo, comenta 49. Comenta 49. Presta atenção. A oposição quer ouvir os irmãos de Toffoli na CPI do crime organizado. Olha que coisa linda. Para que as convocações sejam efetivadas, a comissão ainda precisa incluir os requerimentos na pauta e aprová-los em votação. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, Magno Malta, do Espírito Santo, eles protocolaram requerimentos para chamar os irmãos do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal à Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. Meus queridos, prestem atenção. Vocês sabem muito bem que um tal ministro da foto, né? Não tem nem como falar um tal, né? Já está aí. Dias Toffoli, ele frequentava um resort aí no interior do estado de São Paulo. Fábio, que raio é um resort? É um hotel com lago, um negócio assim meio parque aquático. Tinha lá dentro umas paradas esquisitas, assim, que é meio proibido no Brasil. Negócio de bingo, negócio de caça-níquel, essas coisas para milionário. Sabe? O Vorcaro não tinha lá o ambiente para fumar charuto, que o Alexandre de Moraes ia para casa do Vorcaro para ficar enfiando aquela coisa grossa na boca? Pois é, o charuto. E aí, lá estão ele. Ou lá estava ele. Quem é ele, Fábio? Aqui, ó, o ministro Dias Toffoli. Já foi não sei quantas vezes ao tal resort, que é de quem? De quem? De 2 irmãos do Dias Toffoli e um primo. 2 irmãos e um primo. A reportagem do portal Metrópolis lá esteve e constatou o seguinte: funcionários do tal resort, que era, tá, dos irmãos do Dias Toffoli, disseram que o dono do lugar é o Toffoli. Não o Toffoli, os irmãos ou o primo, sei lá se o primo tem Toffoli. Disseram que o dono do lugar era o próprio ministro, Dias Toffoli. Ih, rapaz. Pois é. E aí, nesse mesmo período em que o portal Metrópolis fez essa reportagem, o jornal, se eu não estou enganado, o Estadão, às vezes eu confundo com o Globo, às vezes até com a Folha de São Paulo, minha cabeça dá uma pirada, tá bem? O Estadão, se eu não estou enganado, foi a sede da empresa dona do resort, que tinha como sócio um dos irmãos do Dias Toffoli. Eles foram nessa casa, chegaram lá, encontraram uma senhora, a cunhada do Dias Toffoli. Ela falou, a reportagem perguntou, é aqui a empresa, sei lá, alguma coisa, participações, o nome da empresa. Aí a senhora assustou, falou, não, aqui é minha casa, aqui vive eu e meu marido. Não, aqui está dizendo que, ó, essa empresa aqui, ó, a sede dela é na sua casa. Aí a mulher pega e fala, mas de quem é a empresa? Não, meu marido tem empresa, não. Não, meu marido não é dono de resort milionário, não. Entra aqui na minha casa, vê as condições da minha casa, para ver se a minha casa, ela é a casa de quem é dono de empresa milionária. Laranja, meus queridos. Laranja. Apenas laranja. E aí, o que acontece? Agora, a oposição ao governo Lula, eles querem ouvir esses irmãos do Dias Toffoli. Fábio, por que você contou essa história? Como eu sou casado com uma mulher, vou inverter, né? Ou como uma mulher casada com um homem não sabe que no endereço da casa dela é a sede de uma empresa? Como não sabe que o marido é dono de um resort
milionário. Como um negócio desse pode acontecer? Sabe por quê? Porque o irmão não é dono. Porque ele não é dono. E agora, o cara que é laranja, tá? Que tudo indica, minha gente, eu não posso ser leviano, mas é difícil não falar que o resort era do Toffoli. Mais de 180 vezes o Toffoli esteve lá. A cunhada do Toffoli, ela não sabia que o marido tinha uma empresa no nome dele e o endereço da sede da empresa seria a casa dele. E ela ainda diz para o repórter que tocou a campainha: vai olhar a minha casa, entra aqui dentro e vê se essa casa é casa que tem o padrão de dono de resort. Olha só. E agora, o que eles vão falar lá? O que eles vão dizer? Oposição quer ouvir irmãos do Toffoli na CPI do crime organizado. Não é o cara do PCC, não é o cara do CV, que é o Comando Vermelho, de outras facções que existem, né? São mais de 50 facções atuando no Brasil, facções criminosas. Não é essa turma. Olha aí, é irmão do ministro que possivelmente é dono de um resort que foi negociado, tá bom? Que teve ali envolvimento em fundos do Banco Master, aquela podridão toda. Então a casa está caindo para muita gente. A casa está caindo para muita gente. Parlamentares, vocês têm que voltar do recesso parlamentar com sangue nos olhos. Vocês precisam explodir, metaforicamente falando, tudo. É tapa na mesa, é quebrar o pau, é convocar o povo para ir para a rua, independente de não podem mergulhar apenas na narrativa da eleição. E eu sei que o nosso problema é eleitoral. A gente elege porcaria, a gente vota em muita gente ruim, nós não lembramos nome de senadores que nós votamos há 8 anos atrás, há 16 anos atrás. Você não se lembra o nome do senador. E talvez esse senador é um vagabundo que você colocou lá, passou 8, ele foi reeleito, está finalizando esse ano e você nem se lembra que quando ele entrou pela primeira vez, ele entrou com o seu voto. Você, às vezes temos culpa também. E aí, meus queridos, o que acontece? O nosso problema é eleitoral. O próprio Jair Messias Bolsonaro deixou isso bem claro quando ele disse: me dê a metade do Congresso Nacional e vocês vão ver o que eu faço. Não preciso nem da presidência. Quando eu digo metade do Congresso, é metade do Senado, metade da Câmara. Bolsonaro disse: 2018, quando eu fui eleito, eu estava em ascensão, a gente não se preocupou em eleger parlamentares. 2022 a gente caminhou para isso, mas é fato que se lá em 2018 eu já tivesse a maioria no Senado, a maioria no Congresso, e agora, a partir do ano 2027, é legal que a direita tenha maioria no Congresso. É legal. É importantíssimo. E é o nosso caminho. E é o nosso caminho. É elegermos a maioria no Senado e na Câmara dos Deputados. Só que nós não podemos esperar somente até o ano que vem. Nós temos agora a oportunidade de arrebentar com tudo, é colocar o povo na rua, é implorar por impeachment, é gritar por impeachment, é gente na rua, e vamos lá. Esse daqui, ó, é o cara que pediu para sair do governo Lula. Aí você vai ver, né? Você descobre, né? Depois que o cara saiu, né? Aí você acaba descobrindo, olha aí.
Agora, olha só, mais de 20 deputados estão acionando o Tribunal de Contas da União contra o Ricardo Lewandowski, o ministro que acabou de pedir para deixar o governo Lula. Eu acho que começou esse negócio de Banco Master explodindo, começou esse negócio pipocando, pegando fogo para todo lado. Eu acho que o ministro pegou e falou: rapaz, eu vou sair daqui antes que isso daqui exploda. Eu vou abandonar o barco porque o barco está afundando. E eu acho é pouco para ministro do STF que se aposentou, foi lá, entendeu? Fazer pacto com o PT, com o Lula, para poder ser ministro de Lula. Que coisa linda! Trabalhou a vida toda no Supremo Tribunal Federal. Ao se aposentar, ao invés de se tornar um advogado, ao invés de cuidar da vida dele, não, foi lá encher o saco, se tornando ministro. Eu acho é pouco. Tem envolvimento? Eu quero é que se exploda. Eu quero é que se lasque e que o grosso entre até o talo. Essa é a grande verdade. Ainda aqui na reportagem da Oeste, liderada por Rosângela Moro, a esposa, né, do Moro, a representação pede inquérito sobre dinheiro pago pelo Banco Master ao ex-ministro da Justiça de Lula por consultoria. Olha aí. É como o próprio Fernando Haddad disse, né? Muita gente, o Vorcaro, como ele disse, está aqui, ó. O Vorcaro levou muita gente no bico. O que é levar no bico? Aqui, ó, na conversa. Ai, como tá gostoso, minha gente. Aproveita. E o Lula traindo? E o Lula traindo o Banco Master? E o Lula abandonando Alexandre de Moraes, abandonando Dias Toffoli? E o Vorcaro que pode fazer um arregaçar tudo e entregar todo mundo? Hã? Pois é, meus queridos. É desse jeito que a banda toca. Para você que está ligado aqui comigo, curtindo o nosso programa, como é bom ter você aqui na nossa sintonia, tá bem? Melhor ainda saber que você está aqui comigo, nos acompanhando, tá bem? Obrigado mesmo pelo carinho, pela audiência. Aquele abraço todo especial para você. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, contribuir aqui com o meu canal e não, mas de jeito nenhum, não perca as nossas edições. Estamos aí 7 da manhã, às 17 horas, possivelmente ali no horário do almoço deve entrar alguma coisa aqui do nosso canal, tá? Tudo para deixar você muito bem informado, muito bem acompanhado sobre tudo que está acontecendo na política brasileira. O que eu vou pedir para você é um colabore especial aí, que você ajude, fortaleça o Abordo Notícias. Nós não estaremos ao vivo às 23 horas, então o momento de você ajudar o canal é agora. À noite eu vou ajudar, não, hoje não tem. Então ajude, por favor, abençoe aqui o canal, o Abordo Notícias, eu preciso de você, tá bem? Então ajude, financie, colabore com o nosso trabalho, mantenha esse trabalho, esse jornalismo independente. 11 95275 3898. Meu muito obrigado a você que está se inscrevendo e ativando as notificações.